Vamos estudar as propriedades trigonométricas do triângulo retângulo. Um triângulo é classificado como triângulo retângulo quando um de seus ângulos internos é reto, ou seja, mede 90 graus. Esse ângulo reto costuma ser representado por um quadrado com um ponto no meio. Além do ângulo reto, o triângulo retângulo terá outros dois ângulos. Aqui na nossa representação eu vou chamar esses ângulos de alfa e de beta. Bom, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo deve ser igual a 180 graus. A partir disso, podemos definir mais uma propriedade do triângulo retângulo. A gente tem que 90 graus mais alfa mais beta tem que dar 180 graus. Passando esse 90 que está somando para o outro lado, subtraindo, a gente vai ter alfa mais beta igual a 180 menos 90, portanto, alfa mais beta igual a 90 graus sempre. Significa que o ângulo alfa é complementar do ângulo beta e vice-versa. Lembrando que ângulos complementares são dois ângulos que, quando somados, totalizam 90 graus. Isso significa, então, que se um dos nossos ângulos internos for 30 graus, o outro vai valer 60 graus. Se um deles valer 40 graus, o outro vai valer 50 graus e assim por diante. A propriedade geométrica mais conhecida do triângulo retângulo é dada pelo Teorema de Pitágoras, segundo o qual a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou ainda, hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Mas quem são os catetos e quem é a hipotenusa? Bom, a hipotenusa é o lado do triângulo que está sempre oposto ao ângulo reto, também conhecida como o maior lado do triângulo. Então, aqui na nossa representação, essa é a hipotenusa. Cateto é o nome dado a qualquer um dos outros dois lados não opostos ao ângulo reto, ou seja, é o nome dado aos lados que são adjacentes ao ângulo reto. Temos aqui os catetos 1 e 2. Para exemplificar numericamente o Teorema de Pitágoras, imaginemos que esse cateto 2 mede 5 e o cateto 1 mede 12. Quanto vai valer a hipotenusa? A gente sabe então que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, portanto, 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. X ao quadrado é igual então a 5 ao quadrado, 25, mais 12 ao quadrado, 144. X ao quadrado é igual a 169. Tirando a raiz aqui, a gente tem que o x é igual a raiz de 169, portanto, x vale 13. Essa é a medida da hipotenusa desse triângulo. Apresentado o Teorema de Pitágoras, partamos agora para as propriedades trigonométricas do triângulo retângulo. Estamos, portanto, falando do seno, do cosseno e da tangente. Por definição, nós temos que o seno é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Já a tangente é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A hipotenusa nós já sabemos que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Mas como saber quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente? A resposta para essa pergunta é: depende. Ora, se a gente tomar o ângulo alfa como referência, esse lado vai ser oposto a alfa, portanto, ele vai ser chamado de cateto oposto. E esse lado será adjacente a alfa, e ele será chamado, então, de cateto adjacente. Mas se o ângulo beta for referência, o lado oposto a beta será esse, portanto, esse será o cateto oposto, e o adjacente a beta será esse, portanto, esse será o cateto adjacente. De modo que, nesse exemplo, a gente tem seno de alfa igual a oposto, portanto, o lado BC, sobre a hipotenusa, portanto, AC,
Seno de alfa igual a BC sobre AC. Cosseno de alfa igual a adjacente, portanto, AB, dividido pela hipotenusa, portanto, AC. E a tangente de alfa vai ser igual a cateto oposto a alfa, BC, dividido pelo cateto adjacente ao alfa, AB. Já o seno de beta será igual ao cateto oposto a beta, portanto, AB, dividido pela hipotenusa, AC. O cosseno de beta vai ser igual ao cateto adjacente a beta, portanto, BC, dividido pela hipotenusa, AC. E a tangente de beta vai ser igual ao cateto oposto a beta, portanto, AB, dividido pela adjacente a beta, portanto, BC. Para encerrar nosso estudo, vamos falar sobre os valores do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Todo ângulo tem um valor fixo para o seu seno, cosseno e tangente. Isso significa que não importa quão grande ou quão pequeno é um triângulo, se um dos seus ângulos mede 30 graus, por exemplo, a razão entre o seu cateto oposto e a sua hipotenusa será sempre igual a meio, que nos exemplos 3 sobre 6 igual a meio, 7 sobre 14 igual a meio e 20 sobre 40 igual a meio, todos eles seno de 30 graus, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Os ângulos de 30, 45 e 60 graus são conhecidos como ângulos notáveis. É esperado que saibamos de cor o valor das suas funções trigonométricas. Para finalizar essa aula, eu vou ensinar a montar uma tabela para lembrar desses dados. A gente pode então construir uma tabela elencando na horizontal de modo crescente os ângulos 30, 45 e 60. E na vertical a gente pode escrever a palavra só toa, que vai ajudar a gente a lembrar que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno, o adjacente dividido pela hipotenusa, e a tangente é o oposto dividido pelo cateto adjacente. A gente vai completar então essa tabela fazendo o seguinte: a gente vai escrever os números 1, 2, 3, e em seguida 3, 2 e 1. A gente vai dividir todos esses números por 2. Em seguida, a gente vai passar uma raiz quadrada no denominador de cada uma dessas frações. A raiz quadrada do 1 é 1 mesmo, então nele a gente não precisa passar. Vai ficar com raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 2. Bom, a linha da tangente a gente vai completar com raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. A linha da tangente é um pouquinho mais difícil de lembrar, então uma outra maneira de encontrar o valor da tangente do ângulo é dividir o seno pelo cosseno do ângulo. Vejam só, se eu divido o seno de um ângulo pelo cosseno do mesmo ângulo, o que eu tenho na verdade é o cateto oposto dividido pela hipotenusa sobre o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A gente tem a hipotenusa dividindo as duas frações, então a gente pode cortar a hipotenusa. A gente tem, então, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é igual a tangente, né? Oposto sobre adjacente. Vamos ver se isso dá certo. Então, a tangente de 30 graus seria o seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. A gente vai ter meio dividido por raiz de 3 sobre 2. A gente pode cortar esse 2 com esse 2 e a gente fica, então, com 1 sobre raiz de 3. Bom, a gente pode tirar esse raiz de 3 do denominador multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3. Isso aqui é a mesma coisa de multiplicar a fração por 1, ela não altera o valor da fração. A gente vai ter, então, raiz de 3 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado, que dá 3. Bateu. A tangente de 45 vai ser, então, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Isso aqui dá... A gente pode cortar esse 2 com esse 2, esse raiz de 2 com esse raiz de 2, e a gente tem 1. Verdade. Por fim, a tangente de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. A gente pode cortar o 2 com 2,
e ficar então com raiz de 3 sobre 1, que é igual a raiz de 3, também bateu. Bom, pessoal, assim nós encerramos nosso estudo sobre triângulos retângulos. Procurem fazer muitos exercícios para fixar o conteúdo. Bons estudos e boas provas!